Olá pessoal, nesse vídeo vou estar explicando um pouco sobre esse bloco 2 da célula 2, em que a gente está falando de domínio, imagem e o estudo dos sinais de uma função. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou explicar um pouco e depois vou resolvendo alguns exemplos, tá? E aí eu acredito que vocês vão conseguir ter uma ideia melhor sobre esse assunto. Primeiro, quando a gente fala de função, pessoal, a gente pode pensar num exemplo bobinho, assim, como se tivesse uma máquina, tá? Aqui nessa caixa aqui que eu estou tentando desenhar. Aqui tem uma entrada, digamos assim, e aqui uma saída. Ou seja, vai entrar um elemento aqui nessa caixa, aqui dentro vai ocorrer uma transformação e vai sair um outro elemento, tá? Ou seja, ela entra, ela é transformada e sai um outro elemento. A gente chama esses elementos de entrada com a variável x. Aqui dentro da função, dentro da caixa, acontece uma transformação que a gente chama de função. E aqui na saída sai um novo elemento que a gente chama de y. Tá bom? Então, o x, digamos, aqui vai ser a entrada, tá? A função vai ser essa transformação e o y vai ser a saída, certo? Então, por exemplo, digamos que aqui ó, eu tenho um saco de elementos que eu vou colocar aqui na entrada e eles vão ser transformados e vão sair aqui outros conjuntos, que a gente pode dizer assim, né? Eu estou falando de um saco como se a gente estivesse falando dessa máquina mesmo, né? Como se a gente tivesse alguns produtos, colocasse ali e saísse outra coisa, tipo, coloca uma cana de açúcar e tem uma transformação e sai o suco, por exemplo, tá? Então, digamos que eu tenho esses elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui o que vai acontecer? Ó, a função é essa daqui, ó. Ela pega todo elemento que está na entrada e vai fazer o quadrado dele, ou seja, vai se multiplicar por ele mesmo. Então, aqui no elemento de saída, por exemplo, entrou 1, ficou ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Depois, o 2 entrou ali, 2 ao quadrado, 4. O 3 entrou ali, 3 ao quadrado, 9. O 4 entrou ali, ficou 16. O 5, 25. E o 6, 36. Tá bom? Então, o que aconteceu? Entrou esses elementos, foi transformado nessa função e saiu aqueles elementos. Então, esses elementos aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui o azul. Esses elementos aqui da entrada, ó, esse conjunto, esse agrupamento de números, é o que a gente chama de domínio. Tá? E esses elementos aqui, ó, que foram transformados, digamos assim, é o que a gente chama de imagem. Tá? Beleza. Outra coisa que a gente trabalha na função é assim, é a anotação dela, né? Por exemplo, eu digo assim, ó, que o elemento y, ó, cada elemento y é como? Ele é nesse formato, ele é x ao quadrado, tá? Ou seja, digamos, eu quero saber ali o 4, né? Por exemplo, o 4 foi o quê? Eu substituo, digamos, o x por 2, ó, vai ficar 2 ao quadrado igual a 4, tá? Só que notem que o y, né, até mesmo pela nossa definição aqui, ó, ele depende do x. Depende do valor do x, até porque ele é o objeto ali que eu mostrei que ele é a saída. Então, ele depende do que o x vai apresentar na entrada. Por isso que a gente diz que f de x, ou seja, f de x é o y,
Como assim y f de x? É uma função que depende do x. Por isso que a gente escreve assim, ó, em vez de y, a gente coloca f de x igual a x ao quadrado, tá? Se eu colocar f de x igual a x ao quadrado, nessa notação aqui, ó, é igual a essa notação, tá? Só que essa, utilizando o f de x, a gente consegue, digamos assim, explicitar mais o que a gente está fazendo. Por exemplo, quando eu vou calcular os valores da função de cada um daqueles elementos lá, f, esses que eu estou falando lá, né? Eu fico falando lá, mas vocês não enxergam. Aqui, ó, aqui onde eu estou fazendo a seta. Tá? Digamos, quando eu quero explicitar cada um dos resultados dessas entradas do domínio, é melhor eu utilizar essa notação f de x. Por quê? Olha só como fica mais explícito. Por exemplo, ó, f em vez de x eu vou botar f de 1. E aí eu calculo, ó, onde tem x eu vou botar 1, 1 ao quadrado, 1. Ó, f de 2 vai ser 2 ao quadrado igual a 4. Ó, f de 3 seria a função quando x vale 3. 3 ao quadrado, 9. f de 4 é 4 ao quadrado, que é igual a 16. Bom, não vou fazer de todos aqui, mas só para vocês terem uma noção. Ou seja, o que eu consigo ter aqui? A relação para um elemento de x e o elemento y de saída. Ou seja, entrou o x1, saiu o y1. Entrou o x2, saiu o y4. Entrou o x3, saiu o y9. Entrou o x4, saiu o y16. Ou seja, representando da maneira de diagramas, né, eu posso colocar aqui, ó, é o domínio, ou seja, os elementos do x, aqui os elementos de y, né, que são os elementos da saída. Então, por exemplo, ficou algo assim, ó, 1, 2, 3, 4, e aqui ficou 1, 4, 9 e 16. E aí eles têm essa relação de função. Entrou o 1, chegou o 1 lá na função. Entrou o 2, ligou o 2 lá na função. Entrou o 3, saiu o 9 lá na função. Entrou o 4, saiu o 16 lá na função. Tá? Notem que para cada elemento aqui do domínio, a gente encontra um único elemento aqui no contradomínio, né? Que nesse caso aqui é a imagem, tá? Mas vocês podem estar se perguntando, bom, mas o que é o contradomínio então e o que é a imagem? O negócio é o seguinte, digamos que aqui, né, ó, nesse conjunto que eu fiz para vocês, que eu mostrei que é a imagem, geralmente o contradomínio vai ser um conjunto já conhecido. O que eu quero dizer com isso? Geralmente a gente vai estar falando de conjuntos numéricos, ou seja, o conjunto dos números naturais, que é o 0, 1, 2, 3 e assim vai, o conjunto infinito. Pode ser o conjunto dos números inteiros, que tem os números negativos, né? Bom, e mais os positivos, tá? Pode ser o conjunto dos números racionais, ou seja, todas as frações, digamos assim, que a gente consegue montar, tipo 3 meios, menos 1, 0, 1 meio, 3 quartos, 1, e assim vai, tá? Então sempre vai ter um conjunto que a gente vai estar se referindo para ele fazer parte aqui, digamos assim, dessa entrada ou dessa saída, tá?
E o conjunto que a gente utiliza bastante é o conjunto dos números reais. Tá? Que o conjunto dos números reais, digamos assim, poder falar em poucas palavras, assim, seria o conjunto de todos os outros conjuntos, ou seja, é o conjunto de todos os números, tá? Todos os números que a gente pensa, raízes, dízimas periódicas, né? Enfim, todos os números vão ser o conjunto dos números reais, tá? Mas isso eu queria falar para explicar o contradomínio. Então, por exemplo, assim, ó, geralmente quando a gente vai fazer uma função, né? Uma função em que eu vou ligar os elementos de x nos elementos do y, geralmente eu digo, o domínio, digamos que seja os números naturais e o contradomínio seja os números naturais também, tá? Ou o conjunto do domínio é os números naturais e o conjunto do contradomínio é o conjunto dos números inteiros, tá? Geralmente a gente pega algum conjunto para fazer. Claro que, quando vocês estiverem fazendo, vocês vão perceber que muitas vezes é o conjunto dos números reais, porque a gente está falando de todos os números, tá? Mas vamos pegar um exemplo aqui, ó. Digamos que aqui a entrada é o conjunto dos números naturais e a saída é o conjunto dos números naturais também. Então, quando a gente está falando de conjuntos que são infinitos, que são muito grandes, é ruim de a gente fazer um diagrama, né? Porque um diagrama geralmente a gente coloca um número limitado de elementos. Então vamos ver o seguinte, ó. Digamos que como aqui é o conjunto dos números naturais, aqui tem o 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? De novo, esse daqui é o conjunto do domínio x e aqui é o contradomínio, tá? Ou seja, o conjunto do contradomínio também é os números naturais. Então tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Ora, essa função aqui que eu estou mostrando para vocês, digamos que essa função ela liga o x no y através dessa seguinte sentença, tá? Dessa seguinte ordem, digamos assim, que é x ao quadrado. Então vamos ver, ó, 0 ao quadrado vai dar 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Aqui eu teria que ligar um pouco mais para fazer bem direitinho, tá? Vou fazer até aqui para vocês entenderem melhor. 5, aí vou 9, só assim, só para caber todo mundo, mas faz de conta que tá todos os números ali, tá? Bom, o 3 ao quadrado eu vou ligar no 9 e o 4 ao quadrado eu vou ligar no 16. Ou seja, o domínio são todos os elementos que estão aqui no x, aqui é o domínio. E o que acontece? Esses elementos aqui, ó, que foram ligados, né, aqui, ó, através da função, o 0, o 1, o 4, o 9 e o 16, é o que a gente chama de imagem, tá? Porque eles foram atingidos, digamos assim, pela função. E todos os elementos aqui do conjunto y são o contradomínio. Então, olha só, digamos que aqui a gente está trabalhando com um número finito, tá? Ou seja, tem fim aqui, tá? Vamos esquecer aqui que são os números naturais. Claro que são números naturais, mas digamos que não é o conjunto inteiro. Então, eu poderia dizer, ó, que o domínio dessa função é os elementos 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Posso até colocar assim mesmo. Bom, o contradomínio. O contradomínio são, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, blá, 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 até o 16, tá? São todos esses números. Faz de conta que é finito. E a imagem? Ora, a imagem são somente, né? Claro que o contradomínio eu posso botar de f aqui e imagem de f também, já como eu coloquei o domínio de f lá. Então, a imagem são somente os números que foram atingidos. 0, 1, 4, 9 e 16. Certo? Então, basicamente, essa parte de domínio, contradomínio e imagem, acredito que vocês já tenham entendido. Claro que quando uma função ela é polinomial, né, é uma função mais simples, digamos assim, o domínio, né, quando a gente precisa analisar uma função, é sempre o conjunto que está nos dando, ou vai ser todos os reais, ou vai ser todos os naturais, tá? Isso a gente não precisa se preocupar. A gente tem que se preocupar com o domínio somente quando uma função ou ela é racional, tá? Ou ela é uma raiz, digamos, uma raiz quadrada. Raiz quadrada. Tá? Vou pegar a raiz quadrada como exemplo, mas pode ser qualquer uma raiz. O que é uma função racional, pessoal? Função racional é uma função em que vai ter uma coisa, um número aqui no numerador e uma função no denominador. Por exemplo, vamos pegar um aqui, ó, 3 sobre x menos 2. Ó, essa é uma função racional, né? Racional porque ela é uma razão entre dois números, né? Uma divisão entre dois números. E aqui embaixo a gente tem uma sentença que diz que é x menos 2, tá? E por que isso daqui a gente tem que ter um certo cuidado com o domínio? Porque quando a gente está falando do domínio, a gente está falando o seguinte, ó, a gente tem que lembrar lá da caixa. A gente está tentando botar alguma coisa aqui na entrada e vai ter uma saída, certo? Mas digamos o seguinte, ó, imagina que eu vou calcular o seguinte, ó, f de 2 vai ficar assim, ó, 3 sobre 2 menos 2, isso daqui vai ficar 3 dividido por 0, tá? E na matemática, tá? Quando a gente tem alguma coisa dividido por 0, a gente chama isso de uma indeterminação matemática. Indeterminação, tá? Porque na própria definição de divisão, eu não posso dividir por 0, tá? Então, isso não pode ocorrer, tá? Não pode ter. Quando tem uma função racional, aqui no denominador tem que ser sempre diferente de 0, tá? Além do mais, pessoal, vamos ver aqui, ó, a gente tem ainda a função raiz quadrada. Por exemplo, uma função que seja assim, ó, raiz de, vamos botar assim, vamos pegar aqui, ó, x menos 1, tá? Ou seja, imagina que a gente vai calcular agora f de 0, que seja, ó, f de 0 igual a raiz de 0 menos 1 igual a raiz de menos 1. Ora, pessoal, raiz de menos 1 existe somente no conjunto dos números complexos. E vocês vão perceber que a gente, quando estiver trabalhando ali na disciplina, a gente vai trabalhar sobre o conjunto dos números reais, tá? Que tem mais aplicações durante o dia. Então, vocês vão ver o seguinte, ó, também, que quando a função é uma raiz, na própria definição de uma raiz quadrada, esse número que está aqui dentro, ele tem que ser maior ou igual
a zero, tá? Então, a gente tendo isso bem fresco na nossa memória, a gente consegue basicamente fazer todos os exercícios que necessitam determinar o domínio, tá? E aí vocês podem estar pensando, bom, mas e as outras funções? As outras funções a gente não precisa se preocupar. Por exemplo, ó, digamos que eu tenho uma função x ao quadrado. Ó, será que vai ter algum problema quando eu colocar algum elemento aqui na entrada? Não, né? Ó, a gente pode colocar qualquer número negativo aqui que vai nos dar um resultado. Digamos, se eu botar menos 1, o resultado vai ser 1. Ó. Menos 1, 1. Se eu botar 0, 0 ao quadrado, 0. Então, já deu esses pares aqui, digamos. Né? Se eu colocar um número positivo, 2, 2 ao quadrado, 4. Bom, se eu colocar uma raiz, ó, se eu coloco ali uma raiz de 2 na entrada, raiz de 2 ao quadrado vai dar raiz de 4, que é 2, tá? Então, quando uma função ela é polinomial, ela é desse tipo, uma função quadrática, uma função linear, uma função constante, todas essas o domínio a gente não precisa se preocupar. Então, por exemplo, se é uma função assim, ó, 2x mais 1, a gente também não precisa se preocupar, certo? O que é isso que eu estou falando de se preocupar? É que nem nesses dois exemplos que eu dei, do racional e da raiz quadrada, porque aqui tem problema, dependendo do número que eu coloco ali, eu não consigo obter uma resposta, né? Eu já mostrei aqui para vocês, por exemplo, aqui deu 3 sobre 0 e aqui deu, por exemplo, raiz de menos 1. Então, acontece esse problema. Vamos ver no material se tem algum exemplo para a gente fazer sobre isso. Então, vamos ver aqui, ó. No material tem esse exemplo, tá? Que pede para a gente determinar o domínio dessa função. Vamos fazer aqui. Notem, pessoal, que nessa função aparece uma soma de razões aqui, a gente pode dizer assim, tá? Porque, ó, aqui tem uma razão, né? Um número sobre o outro, digamos assim, e aqui também tem outra razão, tá? Ou seja, tem uma função em que a gente tem uma sentença ali no denominador, ou seja, está na parte de baixo. Eu já mostrei para vocês, já falei que aqui embaixo, ó, quando a gente tem uma divisão, esse número aqui, ó, ele não pode ser zero, ou seja, ele tem que ser diferente de zero. Então, ó, o que acontece para nós? O domínio ali, o x menos 4, ele tem que ser diferente de zero e o x ao quadrado menos 5x mais 6 também tem que ser diferente de zero. Ora, como é que a gente faz aqui agora para determinar? A gente vai resolver, digamos, a equação igual como se fosse o diferente, como se fosse um sinal de igual. Ora, quando a equação ela tem o grau 1, né? Ou seja, quando é uma equação simples, mais simples assim, a gente basicamente só faz aquelas operações. Deixa a letra de um lado e número do outro. Ou seja, ó, esse menos 4 eu vou passar, digamos assim, para o outro lado. E ele vai trocar o sinal. Vai ficar assim, ó, x tem que ser, então, diferente de 4. Certo? E notem, se o x valesse 4, aqui ia dar 4 menos 4, que iria dar 0. E aí ia ficar um número dividido por 0. Isso não pode acontecer. Então, um elemento eu já descobri do domínio. Qual é outro que eu tenho que verificar aqui? É essa função. Beleza, eu preciso encontrar quais são os números que, quando eu substituo no lugar do x, também vão dar zero aqui nessa equação. Como é que eu descubro, ou seja, os zeros dessa função aqui? É com aquela nossa famosa fórmula de Bhaskara, tá? É assim, ó, x igual a menos b, que é 5, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 25,
menos 4 vezes o A, ó, o A vale 1, 4 vezes 1 vezes o C, que é 6. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Ou seja, ó, vou resumir aqui para vocês. Isso vai dar 5 mais ou menos. Ó, 25 menos 24 dá 1. Raiz de 1 é 1 sobre 2. Tá? Fazer bem resumido aqui um pouquinho mais rápido. Vamos calcular o primeiro x. Vai ficar assim, ó. 5 menos 1 sobre 2. Isso daqui vai dar 4 sobre 2, que é igual a 2. Tá? Agora, o segundo elemento da função vai ser 5 mais 1 sobre 2, vai dar 6 sobre 2, que dá 3. Ou seja, ó, a gente já consegue saber qual é os elementos do domínio que não, digamos assim, que não podem aparecer, tá? Ou seja, é o x diferente de 2 e x diferente de 3. Ora, então aqui o domínio dessa função, a gente pode dizer que o domínio dessa função são o x, pode ser todos os números pertencentes aos reais, tá? Só que o x não pode valer 2, também não pode valer 3 e também tem que ser diferente de 4, né? Então a gente não pode ser, a gente coloca como sendo diferente, tá bom? Então por isso que aqui o autor coloca, ó, assim, x diferente de 2, x diferente de 3 e x diferente de 4. Certo? Vamos ver outro exemplo aqui. Digamos que a função seja esta: 4 sobre 3x menos 6. Como eu disse, a gente tem que prestar atenção sempre no denominador, é onde tem a função aqui. Ou seja, o denominador de uma fração, digamos assim, ou numa divisão, esse denominador ele nunca pode ser zero. Ou seja, eu posso escrever assim, ó, 3x menos 6 tem que ser diferente de zero, tá? E o diferente, para nós, vai soar como se fosse o sinal de igual, tá? A gente vai fazer as contas do mesmo jeito que a gente faria o sinal de igual. Então, isso daqui ficaria assim, 3x igual a 6, passo o 6 para o outro lado, troco o sinal, e o 3 que está aqui multiplicando, passa dividindo, ficaria 6 sobre 3, que é igual a 2. Né? Claro que eu estou fazendo igual, mas aqui é tudo diferente. Né? X tem que ser diferente disso, x diferente de 2. Ou seja, o domínio dessa função, posso dizer aqui, o domínio dessa função f, vai ser o x, né, pode assumir qualquer valor real, ou seja, todos os números reais, menos, né, o x tem que ser diferente de 2. Porque se o x for 2, aqui nessa função vai dar zero aqui embaixo, né? Ó, ficaria assim, ó, só para fazer para vocês aqui, ó. f de 2 igual a 4 sobre 3 vezes 2 menos 6, daria 6 menos 6, que dá zero. Ó, ficaria 4 sobre 0. E se tiver zero no denominador, isso não pode acontecer. Tá bom? Pessoal, seguindo aqui o material, ele fala também do estudo da imagem, tá? E a imagem o que é? Ó, até aqui no material aparece, a imagem é, digamos assim, a projeção da função no eixo y, tá? Ou seja, quais os valores de y que são atingidos ali. Por exemplo, ó, vou escrever aqui na tela. Ó, vamos pegar essa função. Por exemplo, ó, quando o x vale 4, a função vale 2. Por exemplo, f de 4 é igual a 2. Ó, a função quando x vale 8, dá 8 também. Ó, f de 8 dá 8. Tá? Ela é uma função linear,
Aqui a gente pegou só um pedaço dela, né? O autor pega só um pedaço dela, que essa função vai daqui até lá, ou seja, do valor de x de 4 até 8. Então aqui eu poderia dizer que o domínio dessa função, ó, é de 4 a 8. Tá? Intervalo fechado, porque as bolinhas, digamos assim, são fechadas. E, ora, e a imagem? A imagem, pessoal, é exatamente aqui, ó, a função, né? A função está aqui, e a gente olha quais são os elementos do y que foram atingidos. Ou seja, a gente vê que é esse intervalo aqui, ó, de 2 a 8. Então, eu vou dizer que a imagem dessa função é de 2 a 8. Tá? Beleza. E como é que a gente vai determinar numa função qual é a imagem? Tá? Aí, no próprio material aqui, o autor dá algumas ideias, né? Por exemplo, quando a função ela é uma função, como é que eu posso dizer para vocês? Linear, tá? Ou até mesmo constante, uma função identidade, geralmente o domínio e a imagem é todo número real, porque essa função ela vai ter imagem para todos os números reais, tá? Agora, isso já não acontece quando uma função é do segundo grau. Vou fazer até uns desenhos aqui para vocês conseguirem entender. Por exemplo, quando eu tenho uma função linear que seja, ó, digamos que a função faz assim, ó, tá? Vocês notem que ela, ó, a projeção dela aqui no y, ó, é praticamente todos os elementos do y. Claro que ela é uma função, como é que eu posso dizer? Ela é uma função infinita, então vai obter todos os elementos ali, tá? Para cima. Também o zero aqui, digamos, e mais os elementos aqui para baixo, ó. Ou seja, a imagem vai ser todos os reais. E notem que o domínio também, porque todo elemento aqui, ó, todo valorzinho de x aqui, também vai conseguir obter uma imagem. Até porque eu já mostrei para vocês ali que uma função linear, uma função de primeiro grau, o domínio também é sempre os reais, tá? Isso aqui vocês já podem ter sempre em mente. Isso já não acontece com uma função que é de segundo grau, tá? Porque uma função quadrática, o gráfico dela ou vai ser algo assim, ó, tá? Ou pode ser que ela seja assim também. Claro, tem outros casos ali que não bate no eixo x e no y, mas geralmente esses casos a gente não estuda tanto. Então pode ser assim também. Notem o seguinte, ó, se uma equação é uma função quadrática, isso aqui vocês já podem deixar até meio decorado. O domínio sempre vai ser dos reais, tá? Porque pode entrar qualquer valor numa função quadrática, a mesma coisa aqui, tá? Só que a imagem, ó, sempre vai ser assim, ó, ou do menos infinito, né? Por exemplo, vai estar vindo a imagem aqui de cima, ó, e ela chega até aonde? Até esse ponto aqui, ó, tá? Até esse limite. Esse limite é o que, ó? É o y do vértice, ou seja, é o valor aqui, ó, esse pontinho é o valor aqui do vértice, né, que a gente chama de y do vértice, tá? A imagem é sempre assim. Ou, né, a gente pode escrever que é do y do vértice até o mais infinito, tá? Porque a imagem não vai ter fim, digamos assim, né? Tá? Então, opa, até desculpa, aqui eu fiz para vocês, ó, eu fiz ela vindo daqui de cima, né? Daqui de cima é mais, então aqui é mais, ó, é do mais infinito até o y do vértice. E aqui embaixo é diferente, ó, por exemplo, a imagem está vindo aqui de baixo, ó, ela vem aqui de baixo e vai até esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ó, é o y do vértice. Então, aqui eu diria que a imagem é do menos infinito até o y do vértice, ou eu posso escrever que é do y do vértice até o mais infinito, tá bom? Ah, desculpa, pessoal, aqui é menos infinito de novo, acabei esquecendo. É menos porque, ó, vai vindo aqui do y do vértice e vai descendo, ó, vai até o menos infinito, ou seja, um valor aqui embaixo, ó, do y vai até
o menor número possível. Claro que se a função ela não é uma função limitada, né? Então não vai ter fim, a gente chama de infinito. Tá bom? Então basicamente é isso. Vamos ver se a gente acha algum exemplo aqui. Para trabalhar a imagem, vejamos esse exemplo aqui. Quando a gente tem uma função linear, a imagem é um pouco mais simples, porque a imagem, pessoal, vocês já viram que são os elementos que são atingidos pela função, tá? E como a gente sabe que o domínio aqui são todos os valores de x, porque toda função polinomial, o domínio vai ser o próprio r. Por quê? Porque não vai ter nenhum número ali que eu multiplique por 2 que vai nos dar uma indeterminação matemática. E qual é a determinação matemática? Lembrando, é aquele 0 sobre 0, ou 2 sobre 0, ou uma raiz de um número negativo, menos 2, que seja, tá? Então, nesse tipo de função, ó, por exemplo, quando o x vale 0, o y vale 1. Vamos botar aqui. Tá? Quando o y vale 0, o x vale menos 1 meio. Então, se ali eu botei 1, vou botar mais ou menos aqui. Ó. Tá? Então, essa função ela é assim. Ó. Ou seja, como o domínio é todos reais, na verdade essa função, nossa, ela vem até, ela nunca termina, né? Ela é uma função, assim que a gente pode dizer, infinita. Então, aqui a imagem também é todos os reais. Então, se eu tivesse que fazer um exercício, ó, o domínio seria os reais e a imagem seria os reais. Tá? Ok. Vamos ver o seguinte, ó. Se a função agora for uma função do tipo, vamos pegar assim, ó, x ao quadrado mais 1, tá? Ó, essa função ela vai ser da seguinte forma, tá? Ou seja, ou vamos pegar até ó, x ao quadrado, só para facilitar aqui os cálculos aqui até na hora de eu explicar para vocês. Tá? Essa função vai ser assim, ó. Tá? Só porque daí aqui eu não preciso calcular o vértice, tá? Fica um pouco mais fácil de eu fazer. Ou seja, essa função aqui, ó, qual é a imagem dela? Estão vendo que o gráfico ele só se desenvolve no eixo y daqui para lá, ó. Tá? Ou seja, aqui nesse tipo de função eu diria que o domínio é dos reais e a imagem, aí é que tá, ó. Quando é uma função quadrática, o correto é a gente fazer assim, ó. Vem, ó, aqui de cima, ou seja, ela vem do mais infinito e vai até onde? Ó? Ela vai até esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o y do vértice. Por que a gente não vai botar o valor x ali? Porque como a gente está falando da imagem, a imagem está atrelado ao eixo y. Então a gente vai botar o y do vértice. Ou vocês poderiam colocar assim, ó. Ah, vai do y do vértice até mais infinito, tá? Porque ele pode vir daqui e vai até lá, ó, tá? Por que a gente está dizendo isso? Porque daí pega esse ponto e vai até lá em cima, tá? Nesse caso em particular, a gente poderia colocar que é os reais positivos, tá? Ou seja, os reais não negativos. A gente tiraria todos os negativos, incluindo o zero. Mas pode colocar sempre assim, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque o vídeo ficou muito grande, e aí eu faço depois do estudo do sinal.